Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre notação científica, ou base 10. A notação científica é um assunto que conhecemos na matemática e exploramos na biologia, na química, na física, entre outras disciplinas. A notação científica, ou a base 10, facilita os cálculos e representação de números muito grandes, como, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, e também para a representação de números muito pequenos, como a carga de um próton em Coulomb. Na nossa aula de hoje, os números estarão na forma padrão, ou seja, em números cardinais, e faremos a representação em notação científica. Vamos lá? Então vejam só, eu tenho 78 milhões. Eu vou pegar esses 78 milhões, para colocar na notação científica, eu vou colocar 78. Eu sei que a notação científica é a mesma coisa que eu falar assim, ó, gente, base 10. O que significa essa base 10? Eu estarei multiplicando por 10. A quantidade de casas decimais que eu movimentar aqui é o número que será o meu expoente. Então vamos lá, 78. Algumas pessoas costumam contar o zero. Eu já gosto de iniciar a aprendizagem contando entre os números, e vocês vão entender já nesse primeiro exercício. Veja só, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou parar aqui, ó, entre o número 7 e o número 8. É onde eu vou colocar uma vírgula. Então, eu venho aqui, ó, no meu número e coloco uma vírgula. E eu contei quantos espaços? Contei 7 espaços. Então, ele vai vir aqui, ó. Pronto. Notação científica do nosso primeiro número. Vejam só, neste outro caso, eu tenho 31 bilhões. Então, se eu fosse contar os zeros, eu teria 3, 6, 9 zeros. Só que a gente não conta exatamente os zeros, a gente conta os espaços entre os números. E até, no caso, as casas decimais. E aí, a gente coloca a vírgula. Então, eu vou copiar o número 31, vejam só. Copia o número 31, coloco a minha base 10. Isso sempre vai acontecer. Agora eu vou contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. Então, a minha vírgula vai ficar aqui entre o 3 e o 1. Entre o 3 e o 1. O meu expoente aqui em cima da minha base 10 vai ser exatamente o número 10. Vamos para mais um exemplo? Aqui vocês têm um outro número. 3 bilhões 868 milhões. Neste caso, a gente vai fazer a contagem entre os números. Por isso, a importância de você contar as casas decimais. Então, você vai copiar todo esse número, 3868. Então, você vai copiar, ó, 3868 vezes 10, porque nós estamos falando da base 10. Agora, eu vou verificar aonde vai ficar a vírgula e o meu expoente. Vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre o 3 e o 8. Então, eu vou colocar o 9 de expoente e a vírgula. Então, aqui nós temos 3 exemplos na forma padrão, são os números cardinais. E nós temos aqui a representação na notação científica, utilizando a base 10. Por enquanto, nessa aula, é só a representação. Tudo bem? Na nossa próxima aula, vocês irão conhecer
a representação de números muito pequenos.